Esse podcast traz descrições de cenas de violência, inclusive de violência sexual. Recomenda-se cautela aos ouvintes mais sensíveis e recomenda-se, obviamente, que não seja ouvido na presença de crianças. Quarto episódio. O Pacto. A esposa e 4 irmãs de Manuel Cunha Reis estão sofrendo de malefícios diabólicos, praticados por feiticeiras da freguesia de São José. Nós estamos na Vila de Curitiba, em 7 de março de 1763. Em 1775, o juiz ordinário, capitão Manuel Gonçalves Sampaio, resolve instaurar uma devassa geral para investigar os casos de feitiçaria. Uma devassa geral era um processo ou um rito processual judicial estabelecido nas ordenações do reino, de natureza criminal, com características inquisitórias que concedia pouco ou nenhum direito de defesa ao acusado. Esse rito processual vigorou no Brasil até a promulgação do Código Criminal do Império em 1830. Manuel Cunha Reis denunciou à polícia que Cipriana Rodrigues Seixas, negra liberta, grávida na faixa dos 40 anos, provocou doenças em sua esposa, 4 filhas e uma irmã. Atanásio foi preso em 30 de junho de 1984, acusado de uma série de crimes, dentre eles estupro, rufianismo, atentado ao pudor e extorsão de 51 milhões de cruzeiros pagos a ele através de um cheque. Sua vida e a de todos os envolvidos foi revirada. Seu centro de umbanda foi devastado. Ele foi apelidado de Rasputin de Pinhais, Satanásio e Bará pela imprensa paranaense. Mas e as pessoas que foram detidas junto com ele, naquela fatídica noite? Jornal Tribuna do Paraná, 3 de julho de 1984. Querem morrer por Atanásio. Os poderes sobrenaturais de Atanásio Bueno de Souza, chefe da seita maldita, recentemente desmantelada pela polícia, parece estar funcionando para retirá-lo da cadeia. Conforme denúncia de um dos mais influentes frequentadores do terreiro, que alertou o delegado Vicente Gonçalves do Amaral, da Divisão de Investigações Criminais, da existência de um plano entre os membros da seita, a prática de um suicídio coletivo, caso ele não seja libertado. As irmãs MVT, MT e ET, mais o disc jockey do rádio JL e sua irmã RL, já foram identificados como os executores do plano diabólico. Eles serão intimados pela polícia e devem ser enviados a exames psiquiátricos no Instituto Médico Legal, onde o especialista tentará retirá-los do poder hipnótico ou da lavagem cerebral que sofreram durante o período em que estavam sob o domínio do degenerado sexual. Bem-vindos ao 4º episódio do caso Atanásio, uma produção do podcast Rádio Parágrafo 2, com o apoio da Meta e do ICFJ. Nesse episódio, continuaremos com um olhar atento para a imprensa paranaense e mais um desdobramento da prisão de Atanásio de Souza Bueno. Eu sou o Rafa Pires de Mello, idealizador, roteirista e diretor desse podcast. Você deve ter percebido, na leitura da notícia, ao menos 2 coisas estranhas. O nome, Atanásio Bueno de Souza, e o termo degenerado sexual. Como a nossa leitura é fiel ao escrito, pode se tranquilizar. Não houve uma leitura errada, houve apenas uma leitura na íntegra. Nós também ocultamos os nomes e usamos apenas as iniciais. Novamente, um erro bobo, talvez até mesmo de diagramação, antes de imprimir o jornal, mas que também revela a falta de cuidado total com o conteúdo que iria para as bancas. A notícia conta que um grupo de pessoas que participavam da tenda de umbanda Caboclo Caçanguei estava planejando um suicídio coletivo, caso Atanásio não fosse solto. O grupo em questão eram 3 irmãs que frequentavam o terreiro na época. E mesmo depois da prisão de Atanásio,
Uma delas continuou com os trabalhos na tenda. Também havia o radialista JL, que conversou com nossa produtora, a Sandy, mas se negou a gravar e falar sobre o assunto. Sobre ele, recaíram outras coisas que veremos nesse episódio. A mesma preocupação em não expor as pessoas envolvidas que nós temos não era nem de longe a preocupação dos jornais. Logo após esse trecho lido, há uma foto de cada um com o nome e idade. Hoje, numa distância de quase 40 anos do ocorrido, podemos ter ideia de como a vida das pessoas foi devastada. Em conversa com algumas delas, se entende o tamanho do trauma que todas guardam por tamanha exposição. A ideia principal dos jornais era manter Atanásio nas capas e nas manchetes. Sua história faz vender bem os jornais. Por isso, em todas as vezes que apareceu, a história da noite da prisão era escrita novamente. O que é interessante são os supostos ossos humanos e a droga que desapareceram ao longo dos dias. Agora, os jornais denunciavam um pacto de morte, feito por alguns dos seguidores do centro. Como você ouviu na reportagem da Tribuna, no jornal Diário Popular, os adjetivos são ainda mais preconceituosos e condenatórios. Jornal Diário Popular, 3 de julho de 1984. Pacto diabólico dos seguidores do diabo. Membros da seita procuram a morte. Uma moça se apresentou como testemunha e na DIC contou que os 5 principais membros da tenda do Caboclo Caçanguei firmaram um pacto de morte, caso Atanásio continue preso. Um advogado pediu 20 milhões de cruzeiros para sua defesa. O depoimento bombástico de uma das testemunhas que frequentavam a tenda espiritualista Caboclo Caçanguei, ontem à tarde, na Divisão de Investigações Criminais, revelou que todos os principais envolvidos no episódio podem morrer. Acontece que entre eles foi firmado um pacto de suicídio grupal, caso acontecesse alguma coisa de ruim com o líder espiritual ou o mestre Atanásio de Souza Bueno. Além dessa testemunha, que não teve o seu nome revelado, por estar recebendo ameaças de morte dos filhos e dos parentes do líder da seita, o delegado Vicente do Amaral, que preside o inquérito, ainda ouviu outras 4 pessoas. Todas confirmaram as denúncias anteriores sobre as orgias. Hoje, o delegado irá ouvir, na presença do corregedor da Polícia Civil, as crianças que participavam das rodas no interior da tenda e que presenciaram e tomaram parte nas orgias. Em seguida, encaminhará todas elas ao IML para serem submetidas a exames de conjunção carnal. Perigo. Devido à gravidade da denúncia de que os 5 principais membros da seita tinham um pacto de suicídio grupal, o delegado Vicente está tentando, junto ao diretor do IML, o internamento deles numa clínica psiquiátrica. Assim, quando caírem em si, não sofrerão um choque tão grande. Por enquanto, todos estão agindo como fanáticos e logo se agruparão novamente, dando continuidade na seita. Quanto ao líder espiritual Atanásio de Souza, o mesmo já foi transferido de Piraquara para o setor de custódia. E corre boato de que um conhecido advogado exigiu a bagatela de 20 milhões de cruzeiros para defendê-lo. Como você deve ter notado, o jornal Diário Popular não poupava ofensas e pré-julgamentos. O que chama a atenção na notícia é o seguinte: em todos os depoimentos, os jornais colocavam a foto, o nome completo da pessoa e, por vezes, até mesmo seu endereço. Mas uma testemunha que denuncia um suposto pacto de morte, não há nada. No mínimo curioso. Outro fato é que o delegado está preocupado com a saúde mental dos envolvidos e está tentando tratamento psicológico para eles. Novamente, há apenas um culpado, e o resto das pessoas envolvidas são vítimas do poder de Atanásio. Para eles, o tratamento. Para Atanásio, era a cadeia. Os jornais mais vendidos de Curitiba na época começaram colocando Atanásio em suas capas no dia 30 de junho, parando somente em 17 de julho. Ele, porém, nunca deu declarações públicas nos mesmos jornais. Há, no entanto, algumas falas suas que foram reproduzidas no jornal Tribuna do Paraná. Para dar voz ao Atanásio, ou seja, as falas dele, que saíram na tribuna, a gente chamou o professor Guilherme Guedes, que vai ler as matérias onde estão as falas do Pai de Santo.
Tribuna do Paraná de 1º de julho de 1984. Rei da orgia cai na cilada. Líder da seita do Demo alega inocência. Sou inocente, foi uma cilada. O líder da seita do Diabo, Atanásio de Souza Bueno, de 51 anos, alegou inocência quando interrogado na subdelegacia de Pinhais, onde está recolhido desde a noite de quinta-feira, quando a polícia efetuou uma batida em sua tenda de umbanda, denominada Caboclo Caçanguei. Atendendo denúncias de que no centro acontecia desde sexo grupal até estupros, lesbianismo, incesto, além de extorsões de grandes quantias, a polícia intercedeu e acabou encontrando inclusive meio quilo de maconha no local, na rua Leopoldo Jacomel, número 91, Vargem Grande, em Pinhais. Ontem, muito tranquilo, embora se queixando de frio, no xadrez da delegacia, Atanásio, que se intitula um espiritualista na busca da paz através da religião, conversou por mais de 1 hora com a reportagem. Durante todo o tempo, refutou as acusações, dizendo ter sido vítima de inimigos não declarados, que por motivos que ele preferiu não citar, armaram uma cilada. Na verdade, pouco esclareceu a respeito dos casos macabros que aconteceram no centro, tais como sacrifício de animais e orgias sexuais onde tudo era permitido, menos a relação entre homens. Fui preso na rua e quando entrei na tenda, já em companhia da polícia, encontrei um monte de gente lá dentro. Foi só nessa hora que eu vi as revistas pornográficas, a maconha, os vibradores e tudo mais que foi apreendido. Antes, não havia qualquer desses objetos lá dentro. Pelo menos, meus não são. Sou católico por iniciação ecumênica na atualidade. Aceito todas as religiões. Dizia o preso que há mais de 20 anos trabalha em centro espírita, tendo começado em Jaguariaíva, onde abriu sua primeira tenda. Com o passar dos anos, ele, que funcionário público, trabalhando no setor de revisão de contas médicas do INAMPS, foi aperfeiçoando sua crença através de estudos. Sou autodidata, até consegui reunir um grupo de pessoas dispostos a estudar juntos, formando uma sociedade religiosa. Chama a tenda. Esta sociedade, segundo consta, funciona até mesmo com estatuto, o qual prevê que todos os seus membros devem dividir as despesas feitas para a realização das sessões espíritas. Mas ele não explicou outro tópico do estatuto da tenda, que dizia: o corpo é um instrumento para cumprir uma missão no ferro. Não pode ser de ninguém e a casa poderá dispor dele de maneira que lhe convier. Com relação ao fato dela extorquir dinheiro dos frequentadores da tenda, mediante ameaças de contar para outras pessoas as aberrações sexuais que cada um praticava, após alcoolizados e drogados, Atanásio afirmou ser mentira, contando que vive exclusivamente de seu trabalho, no qual até mesmo foi homenageado, em 1979, pelo então presidente do INAMPS, Aloísio, recebendo uma medalha de honra ao mérito pelos bons serviços prestados à instituição. O cheque de 51 milhões de cruzeiros, encontrado em seu bolso pela polícia, preenchido e assinado pela professora de línguas IFM, de 26 anos, que foi a principal denunciante do caso, lhe havia sido entregue momentos antes da prisão, segundo a mulher, como forma de pagamento por serviços prestados. Ele, porém, alega que a quantia foi dada por livre e espontânea vontade da professora, porque ele a havia ajudado no recebimento de uma vultuosa herança. Isso foi presente, eu não pedi nada. O preso declarou ainda que nunca procurou por ninguém para que entrassem na tenda, sendo os próprios interessados que iam à sua procura, para resolver problemas como a desagregação do lar, dificuldades financeiras ou distúrbios emocionais. Todas as 10 pessoas detidas no local, durante a batida policial, possuem um bom nível cultural, na maioria universitário. Por aí pode-se ter uma ideia de que todo mundo estava ciente do que fazia e da importância do nosso trabalho, observou Atanásio. Apesar de todas as justificativas apresentadas, ele foi indiciado em inquérito policial pelos crimes de sedução, estupro, favorecimento à prostituição, rufianismo, falsa ideologia, corrupção de menores, lesões corporais, estelionato, extorsão, tráfico de entorpecente e até mesmo violação de sepultura, já que no local os policiais localizaram no altar, além de imagens de santos, animais abatidos, sangue e muitos ossos humanos. Com todas essas coisas, tenho certeza de que serei condenado a passar algum tempo na prisão, mas quando sair lutarei para refazer a minha vida. Mas antes, ele declarou que seus advogados tomariam providências para provar que ele era inocente. Posteriormente, afirmou que não havia se preocupado nem tido chance de procurar advogados, pois seus próprios amigos tomariam as providências necessárias para inocentá-lo. Tenho certeza de que as pessoas que me conhecem e frequentavam minha casa estarão do meu lado.
No entanto, por infelicidade do acusado, a maioria das pessoas envolvidas já foi interrogada na Divisão de Investigações Criminais, DIC, pelo delegado Vicente do Amaral, e quase todos confirmaram as denúncias, inclusive JF, que declarou no dia 9 de maio último, desde que as investigações estavam sendo realizadas, ter participado das orgias e sido obrigada a praticar lesbianismo, enquanto seu marido, SF, era forçado a comprar bebidas alcoólicas para as sessões e seu filho R, de apenas 11 anos, estava sendo iniciado para o sexo. Somente 2 envolvidos, VCF, de 59 anos, funcionário público, o locutor operador JL, tidos como auxiliares do pai de santo, negaram as denúncias. Além dos 3 homens, foram detidas anteontem MVS, 24 anos, bancária, EST, 20 anos, estudante, MCST, 23 anos, estagiária, todas irmãs, ainda RL, irmã do radialista JL, SS, KF e SF. Na sessão, as jovens estavam sob efeito de drogas. Com exceção de Atanásio, as demais pessoas foram liberadas após o interrogatório, mas as investigações com relação às denúncias continuam sendo feitas, até que tudo seja apurado. É provável que o radialista JL, que era o responsável pelas surras aos que se negava a prática sexual ou qualquer outra aberração, tenha sua prisão preventiva solicitada. Ainda ontem, Atanásio foi encaminhado ao setor de custódia da Polícia Civil. Cabe questionar o porquê de as pessoas serem liberadas e Atanásio não, visto que eram um grupo. Há menção nos jornais de que o radialista JL, que participava do terreiro, chicoteava as mulheres. E em um dos depoimentos, SF afirma que uma jovem foi açoitada por mais de 2 horas. É estranho, uma pessoa adulta é chicoteada e mesmo assim continua frequentando o terreiro. E mais, as pessoas que seriam as vítimas de Atanásio continuaram com o terreiro mesmo depois da prisão. Não deveriam estar livres, já que sofriam os horrores na mão do mestre? Isso não é uma contradição? Mais ainda, as pessoas que seriam as vítimas firmam um pacto de morte para salvar o seu algoz? O radialista JL foi encontrado, segundo o jornal Tribuna do Paraná, caído na rua após tentar suicídio. Ele atentou contra a própria vida, ingerindo bebidas e drogas. O próprio jornal depois desmente o incidente. Jornal Tribuna do Paraná, 5 de julho de 1984. Atanásio diz que a culpa é das entidades. Enquanto Atanásio Bueno de Souza ajudava a retirar a dor de cabeça do delegado Vicente do Amaral e afirmava aos agentes que irá ajudá-los a ganhar na loteria esportiva, ontem à tarde, quando foi interrogado por quase 10 horas, fazendo revelações sensacionais e afirmando ser um homem bom, e não diabólico como afirmam, o seu adepto, o radialista JL, era encontrado na sarjeta, onde tentou suicídio ingerindo drogas e bebidas alcoólicas. Foi internado em uma clínica psiquiátrica. Atanásio contou tudo sobre as orgias praticadas na seita, mas disse tê-las feito incorporado com entidades malévolas. A princípio, o terrível Bará procurou negar todas as acusações, mas diante das provas colhidas pela polícia, confirmou grande parte delas, inclusive o estupro praticado contra JF, a esposa de SF, cuja família ficou arrasada por se envolver nas atividades do Centro Caboclo Caçanguei, com a finalidade de seguir os ensinamentos do mestre. Jornal Tribuna do Paraná, de 5 de julho de 1984. Apelo. Calmo e até convincente em suas afirmações, Atanásio chegou a fazer um apelo aos membros da seita, ao saber que alguns deles planejam um suicídio coletivo. Peço a todos aqueles que acreditam nos meus ensinamentos que não tentem consumir com suas próprias existências. Creio que precisam de tratamento psiquiátrico. Embora grande parte de suas declarações não tenham sido fornecidas à imprensa, Atanásio confirmou as orgias, procurando sempre se esquivar e jogar todas as aberrações sexuais ocorridas nas sessões sobre as estranhas entidades. Negou também a existência de um pacto de morte como a construção do Templo do Amor em terras de sua propriedade no município de Guaraqueçaba. Ele falou da criação de uma comunidade ecológica. Para ele, tudo não passou de uma loucura
as atrocidades praticadas pela seita onde era a figura exuberante. Jornal Tribuna do Paraná, 5 de julho de 1984. Captura do demônio preocupa colunáveis. Certas rodas de colunáveis curitibanos foram tomadas de verdadeiro pânico diante da informação de que o diabólico Atanásio Bueno, que promovia orgias e sacrifícios em seu terreiro em Pinhais, pode entregar todos que frequentavam as suas macabras sessões. No listão do Atanásio estariam nomes bastante conhecidos e figuras da sociedade. A notícia é dada hoje pelo colunista Cláudio Manuel da Costa, no jornal O Estado do Paraná, confirmando o que a Tribuna noticiou ontem. Tem peixe grande nas redes de Atanásio. A estranha figura de Pinhais, que faturava mais de 3 milhões de cruzeiros por mês, só em contribuições, deve ficar mais famosa ainda. Além do fantástico, a revista Veja prepara uma reportagem sobre o centro de terreiro Caboclo Caçanguei, focalizando exatamente o envolvimento de figurões e colunáveis com o Bará. Já batizado de Rasputin das Araucárias, pelos seus demoníacos poderes e controle que exercia sobre os seus adeptos e seguidores. Os jornais colocavam como trunfo um temível caderno de Atanásio, onde ele anotava quem participava das orgias. Novamente, o caderno nunca foi fotografado pelos jornalistas. Na sequência do texto, há algumas contradições. Quanto à existência de um listão de colunáveis, frequentadores de seu terreiro, Atanásio negou existir, mas as investigações feitas pela polícia dizem o contrário. Inclusive, apontam como trunfo do terrível Bará para que ele consiga a liberdade. Ontem, o centro funcionava normalmente, dirigido por sua sacerdotisa, MVT. No local, a polícia encontrou 2 velas acesas, uma cobra morta enrolada em um cabo de vassoura e um gato preto que passava por todos os compartimentos. Alguns policiais arriscaram a dizer que a presença do felino representava o demônio num trabalho para a libertação do seu principal representante na Terra. Ao mesmo tempo em que negava o pacto de morte, Atanásio fazia um apelo para que ele não acontecesse. Afinal, houve tal pacto? Ou são somente os boatos, como o do advogado que cobraria 20 milhões de cruzeiros para sua defesa? O tal Templo do Amor foi uma afirmação feita por um ex-integrante da tenda, SF. Imaginemos que isso fosse verdade. Qual seria a relevância para o caso? Os jornais tentam colocar um terror onde possíveis pessoas poderosas estariam envolvidas na seita e nas orgias. Não consegui levantar os programas do Fantástico do ano de 1984, mas as revistas Veja, sim. Olhei todas as edições do ano e em nenhuma delas há qualquer menção ao caso do Atanásio. Por que os jornais falariam isso? Seria para aterrorizar pessoas famosas e ricas que estariam por trás de Atanásio ou somente uma maneira de requentar a história dia após dia? Você percebeu que na notícia lida pelo Guilherme, que a polícia voltou ao centro de Umbanda e lá encontrou velas, uma cobra morta e um gato preto. No episódio 3 desse podcast, mostramos, no início do século, pessoas sendo perseguidas por terem terra de cemitério e sapato de defunto dentro de casa. A história se repete em 1984. Jornal Estado do Paraná, 5 de julho de 1984. Coluna de Cláudio Manuel da Costa. Colunáveis na Tenda da Alegria. Era para ser apenas mais uma bombástica matéria de cunho policial, a ser esquecida tão logo surgisse outra notícia capaz de substituí-la, dando a natural sequência que rege o setor no dia a dia de um jornal. Mas o estouro da tenda Caboclo Caçanguei, em Pinhais, pela polícia, promete ir muito longe, e com lances cada vez mais sensacionais para o grande público. Pelos primeiros depoimentos prestados, constatou-se que não eram apenas fanáticos e tarados sexuais os frequentadores do terreiro do mestre Atanásio, mas muita gente importante da sociedade curitibana, como políticos, advogados, funcionários públicos de alto escalão, industriais e empresários, colunáveis.
Eram dados a seguir os ensinamentos, muito pouco ortodoxos a nível espiritual do mestre. Resta saber se o delegado que cuida do caso conseguirá levar até o fim o seu trabalho, como promete, ou o assunto será devidamente abafado, como costuma acontecer quando certos nomes estão envolvidos. Atanásio promete abrir o jogo, caso os envolvidos não custeiem bons advogados para livrá-lo da prisão. De qualquer forma, há alguns dias essas pessoas devem estar sofrendo de insônia, de dores de cabeça, porque o risco de seus nomes virem à tona vai continuar por um bom tempo. Há no texto, ao mesmo tempo, uma pressão para as autoridades executarem o seu papel, ao mesmo tempo, de ameaça velada aos chamados colunáveis. A coluna de Cláudio Manuel da Costa era uma coluna de fofocas da elite curitibana. Gente rica e branca, fazendo lazer ou festando. Talvez por estar acostumado com essa realidade, o jornalista tivesse uma visão elitista da sociedade. Talvez por isso, também, tenha ficado muito famoso ao publicar uma coluna em 1988, quando a abolição da escravatura estava comemorando 100 anos, com o título, abre aspas, Negrices, fecha aspas. Diabo, demônio, seita satânica. Confesso que ler várias vezes essas reportagens, como foi necessário durante a produção desse podcast, infelizmente tem sido um desprazer. Talvez as pessoas que correram para as bancas comprar esses jornais na época da prisão, se as lessem hoje, dezenas de vezes como eu li, tivessem uma visão bem diferente do que tiveram na época. No entanto, o objetivo desse podcast é reviver essa história, bem como outras que trouxemos ao longo da série. E isso é extremamente necessário, não para apontar o dedo aos colegas jornalistas, como já destacamos em episódios anteriores, mas para trazer reflexões sobre como mudar essa realidade, porque ela ainda existe. Ou seja, o preconceito religioso e racial ainda vibra na imprensa contemporânea. De maneira mais sutil, é verdade, mas ainda vibra. Eu sou José Pires, diretor, roteirista e idealizador desse podcast. Desde o primeiro episódio, a gente tem trazido aqui entrevistas importantes. Já falamos com jornalistas que atuaram em Curitiba na década de 1980 e já trouxemos pesquisadores da área de comunicação. E nesse episódio eu trago uma entrevista com o Adegmar José da Silva, o mestre candeeiro. Ele, entre outras coisas, é zelador cultural, poeta, escritor, professor, pesquisador, produtor cultural e idealizador da Linha Preta, que é um roteiro turístico em Curitiba que tem como objetivo principal valorizar e dar visibilidade à contribuição negra na construção física e social da capital paranaense. O candeeiro é também um dos principais ativistas do movimento negro em Curitiba. Ele tem pesquisas que abordam a história do povo negro na capital e, obviamente, toda a violência e perseguição imposta a ele ao longo dos séculos. Candeeiro sabe bem dessa realidade e sabe quem são os atores históricos que foram fundamentais para a propagação do racismo e da perseguição aos cultos de matriz africana. A gente procurou o candeeiro para perguntar para ele qual o papel da imprensa no fortalecimento do racismo religioso. Eu e a Sandy gravamos a entrevista em um bar no centro de Curitiba. Por isso dá para ouvir alguns ruídos de fundo. Até música dá para ouvir, mas nada que atrapalhe as falas do candeeiro. Então, José, como eu estava comentando, para mim isso é muito antigo, isso não começa agora, né? Isso começa já da travessia, não é a imprensa, isso começou a ser primeiramente demonizado pela própria igreja. Foi a igreja, né? Com a maldição de com essa coisa que o movimento negro denuncia bastante, que é a maldição de Cã, aquela situação que os filhos de Noé vão lá, tomam um vinho e Noé amaldiçoa Cã, e aí amaldiçoa todo um continente, né? Então isso começa lá atrás. E isso vai se desenvolvendo durante os séculos, né? Aí nós chegamos aí justamente nesse momento de
nessa década de 60, 70, 80, o que está acontecendo, né? O auge da eugenia também está acontecendo, o auge da eugenia no mundo. Eu acho que é importante a gente também olhar para isso. A eugenia a que Candeeiro se refere é uma teoria que buscava uma raça melhorada a partir do controle genético. As ideias da teoria eugênica foram utilizadas largamente para propagar o racismo. Esses ideais apareceram na Inglaterra, mas foram amplamente disseminados pelo mundo, e o exemplo de uso mais cruel foi o nazismo, que tinha um projeto de eliminar da sociedade qualquer tipo de pessoa que apresentasse alguma deficiência física ou mental, bem como aperfeiçoar geneticamente uma geração de homens e mulheres adequados ao que se chamava raça ariana. No Brasil, a eugenia nasceu associada ao movimento sanitarista, e na virada da década de 1920, muitos eugenistas condenavam o país por ter uma população pouco homogênea e sugeriam medidas como a esterilização de doentes mentais e a segregação racial. Quando Candeeiro fala da eugenia, nos anos 60, ele se refere também ao movimento segregacionista nos Estados Unidos. No estado da Carolina do Norte, por exemplo, quase 8.000 pessoas negras foram esterilizadas no auge do movimento segregacionista, numa demonstração atroz de eugenia do governo americano. Curitiba, aqui você tem o quê? O paranismo. O que é o paranismo? Não é um movimento de superioridade branca? Não é um movimento de ideologia de superioridade branca? É isso que eu compreendo, é isso que os intelectuais têm falado pra gente. Me assusta a gente não saber mais disso, a gente ter esquecido disso. O que é essa Curitiba? Né? Capital da cultura europeia, capital ecológica, agora a capital mais inteligente do mundo. Por quê? Porque aqui não tem negro? Não sei. Eu acho que fica aí uma pergunta para a gente poder começar a olhar para isto. O que mais? Já teve várias perguntas no meio de... É assim, ó, o trabalho de pesquisa que a gente fez, a gente encontrou vários jornais, principalmente do século XIX, que eram jornais assim, que atendiam o interesse da elite curitibana, elite branca curitibana, a elite escravocrata. E esses jornais promoviam uma verdadeira perseguição assim, aberta contra as chamadas feiticeiras de Curitiba, né? A Ana Formiga é um exemplo, não do século XIX, mas do século XX ela. A gente consegue, Candeeiro, mensurar o quanto que a imprensa prejudicou a vida dessas pessoas, o quanto a imprensa rotulou, o quanto a imprensa fortaleceu o racismo que já existia aqui. Dá para mensurar isso na tua visão? Eu penso que primeiramente, né, o que é imprensa, né? Quem é que fala pela imprensa? Eu acredito que a imprensa é a voz dessa elite, não é isso? A imprensa é a voz dessa elite. E essa elite, quando ela quer mandar uma mensagem, ela utiliza essas ferramentas, seja jornal impresso, seja rádio, seja televisão. E essa elite branca também, né, a tradição dela é católica. Voltamos para isso novamente. Então, no meu entendimento, é Candeeiro falando, sou eu falando, né, o meu pensamento. Eu vejo que tem muito disso, né? Não é hoje somente um jornalista, né? É que o dono dessas empresas, né, dessas indústrias de comunicação querem a narrativa que eles querem plantar, o que eles querem trazer pra gente. E aí vai se diabolizando, né? Desmond Tutu nos ensina que a palavra ela não só cria ela não só retrata a realidade, ela cria a própria realidade. E os termos que são utilizados em cima das religiões de matrizes africanas são muito pesados. Sabe? São muito pesados. Então acho que ela tem sim a sua culpa, e isso não está lá na década de 60, isso continua acontecendo hoje em dia, né? O problema não é com a religião, o problema é com o negro, né? No meu entendimento, o problema é com o negro. Isso não é aqui em Curitiba, isso aqui não é no Paraná, né? Se você for observar, por exemplo, nos Estados Unidos, lá não tinha candomblé, não tinha umbanda, e no entanto estavam matando o negro e estavam queimando a igreja católica. Então o problema é com o negro. Percebe? No meu entendimento é isto. Então acho que a gente tem que
tem que olhar para isso com muito carinho e com muita profundidade para entender, né, a quem interessa fazer isso e por que estão fazendo isso. Porque continuam se atacando os terreiros, continuam se queimando o terreiro, continuam se matando sacerdotes, sacerdotisas de matriz africana, mas não é só matar, é matar com requinte de crueldade. E como isso é divulgado? Como é que esse ódio chega nas pessoas? Na semana que a gente gravou essa entrevista, um terreiro de Umbanda tinha sido incendiado em Curitiba, no bairro Tatuquara. Entre janeiro de 2022 e outubro de 2023, foram registrados 2.336 boletins de ocorrência por intolerância religiosa no estado do Paraná. Os dados foram obtidos pelo parágrafo 2, junto à Secretaria de Segurança do Estado, via Lei de Acesso à Informação. E estes números não computam as denúncias encaminhadas ao Disque 100, que é um canal do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O que o parágrafo 2 levantou são boletins de ocorrência registrados em delegacias de todo o Paraná por causa de crimes de intolerância religiosa. Em 2022, foram registrados 1.102 boletins e em 2023, 1.234 até o mês de outubro. Por que isso só sempre esse raio, né? Para mim isso não é intolerância, para mim isso é racismo religioso, né? Como é que isso sempre cai no mesmo lugar? É sempre nas religiões de matriz africana. Raramente acontece isso com um muçulmano, com um judeu. Você não ouve falar isso com um budista. Hoje começou esses intolerantes, né, religiosos, neopentecostais, atacar, por exemplo, as igrejas católicas, quebrar uma santa, chutar uma santa, né? Recentemente esse fenômeno começou a acontecer, mas isso também não acontecia. Então acho que, enfim, eu vejo que isso foi pensado há bastante tempo, né? Tem uma inteligência por detrás disso. Porque o candomblé, tá aí, vamos falar do candomblé. É ele que me deixa, o candomblé é o que me permite ser negro. Um terreiro é uma embaixada africana em solo brasileiro. É ali que está a minha cosmovisão de mundo, minha mitologia, meus deuses, minha gastronomia, minha estética, tudo isto. É dentro de um terreiro que está isto. Então, quando eu ataco esse terreiro, é o que me permite ser negro. Eu estou atacando diretamente este negro, que não é qualquer coisa, né? É 56% da população. Aqui no Paraná está chegando a 40%. Aqui em Curitiba, na cidade que se diz branca, já está chegando a 30%. Tem toda uma história. Então, a quem interessa não deixar que isso se desenvolva? Que essa religião, né, que traz orgulho, que traz pertencimento, que traz força, que traz axé, a quem interessa atacar isto? Traz força. Então a gente precisa dar uma olhada nisso também, no meu entendimento. A gente precisa dar uma olhada nisso, né? O que é que estão atacando? É a primeira forma de organização social da população negra em solo brasileiro, a religiosidade. É o meu vínculo com a África, com os deuses, com os encantados. Enfim, tem muita água, né, para tirar dessa pedra. Dá para pensar muito e filosofar muito e raciocinar muito sobre isso. É isso. Você acha, Candia, claro que eu sei que você não sabe, por exemplo, qual é uma matriz curricular no curso de jornalismo, que nem eu lembro, porque eu já me formei faz tempo. Mas você acha que ainda falta uma base teórica mais humanista nos cursos de jornalismo, pelo que você vê na imprensa hoje, que ainda existe um racismo velado, discreto, mas existe. Não só no jornalismo, mas em todos os cursos, né? Mas já que vamos focar no jornalismo, claro, eles estão divulgando com uma população rica, uma população grande, uma população forte, uma população que contribuiu em todo o ciclo de desenvolvimento dessa cidade, desse estado, com inteligência, com tecnologia, não somente com força física, sabe? É muito recente esse negócio de liberdade religiosa, é muito recente esse negócio de história de África, sabe? De olhar para esses problemas que nós temos. Mas se o jornalista, para mim, né, a pessoa que trabalha com comunicação, ele é uma pessoa astuta, perspicaz, antenada. Se ele não aprendeu isso na universidade, ele pode procurar por si próprio também. Ele pode procurar, ele pode conversar, né? Não tem esse jornalismo investigativo. Eu penso que o jornalista, antes de escrever qualquer coisa, ele vai sentar, ele vai pesquisar. Mas até ele fazendo isso, no meu entendimento, que sou um leigo e não sei nada disto, vai passar por um editor, vai passar pelo dono do jornal que vai olhar. E se você está tendo matérias
vem com esses estereótipos, com esses preconceitos, com esses termos pesados, criando essa realidade que não é uma realidade africana, que não é uma realidade da cultura, das tradições de matrizes africanas, é porque há conivência de todos os veículos de comunicação, e não somente o jornalista. Eu não vou apontar o dedo para o jornalista, eu vou apontar o dedo para o jornal, para o dono do jornal, né? E a quem interessa essa matéria com tanto peso, né? E tem também os racismos recreativos, quando se direciona nas questões, quando você vai falar das religiões de matrizes africanas. Existe um aceite da sociedade, das pessoas pegar e fazer uma brincadeira, por exemplo, com a mãe de santo, com o pai de santo. Quando fizeram isso na França, lá com os muçulmanos, a França queimou durante uma semana, né? Não teve uma coisa lá no Charlie Hebdo, não teve um negócio assim? Mas aqui parece que tá liberado fazer essas brincadeiras, né? Com pai de santo, com mãe de santo. O time de futebol foi ruim, o coxa tá ruim, vai ter que chamar um pai de santo, e aí faz uma chargezinha e coloca lá no jornal, e todo mundo vai naturalizando, sabe? Essa imbecilidade, né? O pai de santo em novelas e programas de humor, por exemplo, é sempre um trambiqueiro. Pois é. Aquele cara, a figura cômica. Isso está acontecendo ainda hoje. É por isso que eu não quero falar, que eu não estou mais gostando do termo intolerância religiosa. Porque parece que quando eu falo de intolerância, você pode fazer essas piadinhas e não dá nada. E não dá absolutamente nada. Agora, se eu falar de racismo religioso, quando eu olhar para essa brincadeira, para esse racismo recreativo, essa brincadeira em cima de um sacerdote de religião de matriz africana, uma sacerdotisa, aí é diferente. Aí é crime. Aí eu acho que a lei chega com mais peso, né? Não é intolerância, é um crime de racismo religioso. No meu entendimento, é isso que eu vejo hoje. Que não é permitido, na minha opinião, não deveria se brincar com nenhum segmento. Começar a brincar primeiramente, fazer essas brincadeiras. Essa violência, né? Brincadeira não, cometer essa violência com as tradições de matriz africana, Umbanda, Candomblé. Só que a canoa começou a virar. Então, hoje também estão atacando a Igreja Católica. Estão atacando alguns outros segmentos. Porque templo é dinheiro, né? Templo é dinheiro. O que está em jogo não é fé. O que está em jogo é dinheiro. E as religiões de matrizes africanas, elas só sobrevivem porque elas não têm necessidade de se autoafirmar perante qualquer religião que seja, qualquer veículo de comunicação. Porque essa palavra religião também ela é muito curta para poder atingir as religiões de matrizes africanas. O religare não se aplica para o indígena e para o africano. Porque essas pessoas, né, os povos indígenas, os povos tradicionais, os povos africanos, quem é dessa tradição de matriz africana, não precisa do religare. Porque está ligado todo dia, da hora que acorda, da hora que vai dormir. Entende? E algumas pessoas, desde a hora que é nascido dentro do terreiro até a hora que, né, que volta para o Aie, para a terra. Então a gente precisa olhar para esses conceitos também. Eu não quero entender as religiões de matrizes africanas com conceito eurocêntrico. Isso é maléfico, isso faz mal para nós. Essa entrevista com o candeeiro, assim como todas as vezes que eu ouvi falar, me lembrou um poema do Luiz Gama que dizia: em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade.
no próximo episódio do caso Atanásio. Eu fico pensando, né, quer dizer, para mim, um dos indicativos, né, de que as prisões políticas eram ideológicas é justamente o fato de que os presos políticos não iam para a PCE, em Piraquara, mas ficavam no AU, uma região muito próxima ao centro. Né? Então, eram prisões muito mais ideológicas mesmo do que considerar os presos políticos de alta periculosidade. Então, nos anos 80, quando o Atanásio vai para o AU já é uma penitenciária, um presídio, né, considerado, vamos chamar assim, um tanto quanto coadjuvante dentro do sistema penitenciário. Porque, primeiro, né, o processo de interiorização já estava em desenvolvimento, o que significa que muitos presos que vinham de regiões do interior passam a cumprir pena e, né, nessas unidades que aos poucos estão sendo construídas em regiões no oeste, no norte do estado. E na capital, a principal penitenciária, né, que acolhia presos com penas mais longas e considerados, vamos chamar assim, de alta periculosidade, iam para Piraquara, na PCE, né, na penitenciária central do estado. O Atanásio ter sido removido para o AU pode significar algumas coisas, entre elas que, apesar das muitas acusações contra ele, né, que o podcast vem levantando, ele não era, considerado de altíssima periculosidade, 2, sem haver ainda o julgamento dele, né, sem haver uma condenação, se preferiu que ele ficasse no AU para não caracterizar vamos dizer assim, uma pena antecipada. Deixamos aqui o contato do podcast, caso algum dos personagens da época queira dar sua versão da história, ou alguém se lembre desse caso e queira passar outras informações. O contato é o e-mail casoatanasio@gmail.com. Lembrando que Atanásio é com TH. O Caso Atanásio é uma produção do Parágrafo 2 com o apoio da Meta e do ICFJ. A pesquisa, o roteiro, a direção e a apresentação são de José Pires e Rafa Pires de Melo. A locução de textos é da Margot Brasil e nesse episódio tivemos também a locução do Guilherme Guedes. A gravação, mixação e edição é do estúdio RG. A identidade visual e redes sociais é da H Design. A ilustração do podcast é do Idovino Cassol, da equipe Bugio. A trilha sonora é do Patrick Mateus e do Rafa Pires de Melo. E nesse episódio a gente usou também músicas da biblioteca do YouTube. O Parágrafo 2 é um site de jornalismo independente que existe desde 2015. No site você encontra bastidores da prisão do Atanásio, além de reportagens sobre cultos e matriz africana. Acesse www.paragrafo2.com.br. Eu te convido também para seguir as redes sociais do Parágrafo 2, porque lá você encontra mais conteúdo sobre o podcast. E peço também para que você siga e avalie o podcast na sua plataforma de streaming de áudio favorita. O Parágrafo 2 tem uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. A partir de R$10, você ajuda a financiar um jornalismo independente, comprometido com os direitos dos povos indígenas, dos imigrantes e também com a liberdade religiosa. Acesse catarse.me/parágrafo 2. Obrigado e até o próximo.